Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, jornalista há 50 anos, construiu uma carreira nos principais jornais e revistas do país. Começou no Globo e depois trabalhou por 14 anos na editora Abril, onde foi editor assistente da Veja e editor da Exame. Teve longa passagem pelo Jornal do Brasil, desde repórter de economia, editor de política, até diretor da sucursal de Brasília em 2004. Na Isto É, chefiou a sucursal do Rio e dirigiu a sucursal de Brasília. Ganhou 2 prêmios ESSO e menção honrosa no Prêmio Herzog. Foi vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, filiado à Associação Brasileira de Imprensa desde 1974, foi membro do Conselho Deliberativo da ABI até 15 de maio de 2022, quando foi empossado presidente da entidade, cargo para o qual foi reeleito até 2028. Por favor, o senhor tem a palavra. 10 minutos, por favor. Muito obrigado, doutor Marcel. Muito obrigado, doutora Daiane, pelo convite à ABI. Eu chamo Otávio Costa, tenho 1,85 m, branco, cabelos castanhos, olhos verdes, estou com um terno azul e uma gravata azul também. Eu queria só, primeiro, ressaltar que a ABI é a entidade mais antiga, né, dos jornalistas brasileiros. Ela foi criada em 1908 por um jornalista de Santa Catarina, que na época vivia no Rio de Janeiro, um jornalista negro, Gustavo de Lacerda. E desde a fundação, a ABI sempre teve uma preocupação muito grande com a nossa profissão, o exercício da nossa profissão, o registro da profissão. Quer dizer, Gustavo Lacerda se preocupava porque a profissão estava muito precária na época. E hoje, novamente, a gente enfrenta uma grande precarização do jornalismo. A profissão sequer hoje está regulamentada, né? Porque havia uma exigência de diploma para exercer o jornalismo, mas foi derrubada numa decisão do Supremo. E esse quadro nos enfraqueceu muito. E a ABI, ela tem como bandeiras, quer dizer, além dessa preocupação que vem desde a fundação, ela tem como bandeira a liberdade de imprensa, é óbvio, a democracia, a defesa da democracia, né? E ela é uma entidade eminentemente política, ela não é uma entidade sindical, né? Hoje, por exemplo, os grandes temas hoje discutidos dentro da ABI são a questão da soberania nacional, dadas as agressões do governo Trump ao Brasil, e a questão de Gaza, né, onde já foram mortos 200 jornalistas, né? Quer dizer, por mais que se negue o genocídio fica evidente nas imagens que a gente assiste de Gaza. Então, há dentro da entidade, do corpo de associados à entidade, uma pressão até muito grande para que a ABI dedique grande parte da agenda dela à defesa do povo palestino e à defesa da soberania nacional, que também é uma bandeira muito tradicional da ABI, né? A ABI foi presidida por Barbosa Lima Sobrinho, que era um homem que dedicou a vida toda à questão da economia nacional. E um outro tema que tem nos preocupado é exatamente esse além da precarização da profissão, essa questão da vulnerabilidade do nosso exercício profissional. Porque, como falou Thaís, de forma muito apropriada, o assédio não se dá só quando você tem multiplicidade de ações, né? As ações simultâneas, né? Isso, inclusive, foi impedido pela decisão agora do Supremo. Mas você tem as ações individuais, né? Como ela bem ressaltou, com valores exorbitantes. Então, você tem jornalistas que foram condenados a pagar R$300 mil de indenização, né? E isso torna a nossa atividade profissional uma atividade de alto risco, né? E o problema é que isso vem crescendo, né? Quer dizer, você vê vários casos surgindo, jornalistas processados, às vezes até com pena de prisão. Aconteceu recentemente em Santa Catarina, né? Ou então, isso que eu falei, indenizações completamente fora da realidade da nossa profissão, né? Então,
Thaís falou bem. Quer dizer, o assédio ele é uma arma poderosa de intimidação. Eu queria falar um pouco isso, porque nós estamos tratando aqui da questão do direito, não é verdade? Das leis, né? Da jurisprudência, mas é importante que as pessoas saibam como isso funciona. Como isso funciona na prática, na nossa atividade, no nosso dia a dia. Né? Quer dizer, você tem vários exemplos, jornalista Paulo Henrique Amorim, Luiz Nassif, Rubem Valente, né, que perdeu uma ação, teve que pagar R$300 mil, ele teve que usar o fundo de garantia dele e fizeram uma vaquinha, né, para que ele tivesse condições de pagar aquela indenização. Então, são casos que surgem a toda hora. Eu sofri, por exemplo, uma ação que eu acho até uma coisa meio no limite mesmo, né? Eu sofri uma ação por parte do Gedel Vieira Lima. O Gedel Vieira Lima era diretor da Caixa Econômica da Federal e queria se candidatar ao governo da Bahia. E eu fazia na Isto É uma coluna chamada Brasil Confidencial. E um repórter entrou, é aquele de Brasília, o Cláudio Dantas Sequeira, entrou na redação e disse: olha, tem uma nota maravilhosa para você. O Gedel Vieira Lima, que quer ser candidato ao governo da Bahia, não conseguiu se eleger síndico no prédio dele. Né? E eu digo, mas você tem fontes seguras para a sua informação? Não, fontes seguríssimas. Né? Aí eu publiquei uma nota pequena, né, ali no contexto da coluna, dizendo isso. O Gedel Vieira Lima, que quer ser candidato ao governo, não conseguiu sequer se eleger síndico do prédio dele. Pareceu até uma piada. Eu saí da revista e aí, meses depois, me comunicaram que ele entrou na justiça contra mim por causa daquela notinha no Brasil Confidencial. Ele entrou na justiça lá na Bahia. Eu era diretor da sucursal de Brasília da Isto É. Ele entrou na Bahia. E aí o jurídico da Isto É não acompanhou aquilo e eu acabei perdendo a ação. E a ação eu nem tomei conhecimento, eu simplesmente um dia fui consultar meu extrato no Itaú e tinham me levado metade da caderneta de poupança que eu tinha na época, era tipo R$78 mil para o senhor Gedel Vieira Lima como indenização por dano moral. Mais recentemente, esse caso está aí, eu acho que algumas pessoas aqui têm conhecimento disso, ainda em consequência da minha passagem pela Isto É, eu fui processado pelo ministro Gilmar Mendes. Né? E foi uma capa da revista Isto É. O tema era uma investigação que o Ministério Público do Estado do Mato Grosso estava fazendo em cima de um negócio que foi feito pela irmã do ministro Gilmar Mendes. Eu, como diretor, recebi aquela informação, o repórter trouxe a informação, né? Consideramos a informação boa, falei com São Paulo e fizemos aquela matéria. Né? A matéria foi capa da Isto É, e a Isto É pesou a mão, e aí, na verdade, nós de Brasília não era bem a nossa responsabilidade, a capa da revista, a edição em si, da matéria e tudo. E eu já tinha saído da Isto É, estava já de volta ao Rio de Janeiro, trabalhando no Jornal Brasil, e soube que o ministro Gilmar Mendes tinha entrado na justiça contra mim. Eu e Tabata Viapiana, que é uma repórter, excelente repórter de Curitiba, ela que tinha levantado, né, a investigação toda, e aí soube que ele tinha entrado na justiça. E aí é que é um ponto que eu queria realmente ferir aqui. Na primeira instância, nós ganhamos, porque o juiz de primeira instância considerou que nós não ultrapassamos os limites da liberdade de imprensa. Né? Ele foi claro, se vocês lerem a sentença, não deixa nenhuma dúvida. Estava tudo documentado, era uma investigação do Ministério Público Federal, do Estado do Mato Grosso, e ele não teve dúvida nenhuma, né, nos deu ganho de causa contra o Gilmar. Aí veio, segunda instância, TJDF. 3 desembargadores. Os 3 desembargadores entenderam que nós também não ultrapassamos o limite da liberdade de imprensa.
Tudo bem. O ministro recorreu, então, ao Superior Tribunal de Justiça. Não foi acolhido o recurso dele, um agravo também não foi acolhido, e aquilo, então, foi quase como considerado um caso encerrado, né? Só que, 4 anos depois, um ministro relator do STJ, se chama Vilas Boas Cuevas, ele resolveu reabrir o caso e levar novamente a julgamento na 3ª turma do STJ. Isso feito, nós perdemos, com 4 votos a 0. Só a Nancy Aldrigues não votou, poderia ter votado, mas não participou da votação, a ministra Nancy Aldrigues. E com isso, nós fomos condenados, essa coisa que Thaís falou sobre o valor da indenização, fomos condenados a pagar R$150 mil, que era o pedido, com correção e juros. Nos cálculos dos advogados, isso ia mais ou menos a uns R$350 mil hoje, né? E é evidente que estava liquidado, né? Não havia mais o que discutir, poderia haver um recurso, isso, aquilo, mas dificilmente prosperaria. E eu, diante disso, eu me mobilizei e até hoje cumprimentei o ministro Barroso, que o ministro Barroso me ajudou nesse processo, e fiz contato com o ministro Gilmar Mendes, fazendo que ele entendesse da total impossibilidade de eu, repórter, pagarmos essa quantia, né? E então, um advogado dele, se chama Rodrigo Udrovich, fez contato comigo e propôs um acordo. Nós fizemos uma pequena carta de retratação e fizemos uma doação de R$10 mil a uma entidade apontada pelo ministro Gilmar Mendes. O caso foi encerrado. E eu confesso que passei a viver em paz, porque eu não conseguia nem dormir pensando nessa situação que eu estava vivendo, e a Tabata vivia o mesmo drama lá. É evidente que eu estou dando um exemplo pessoal, porque, de fato, é uma coisa muito recente, mas é para que as pessoas entendam como funciona. Como funciona. E o problema é o seguinte, quer dizer, a decisão é tomada com base numa interpretação do que é o limite da liberdade de imprensa, né? Então, o juiz tem um entendimento, aí o outro juiz tem outro entendimento, né? Então, eu acho que na base de tudo, né, de toda essa jurisprudência, tem essa questão. Tem essa questão. O juiz, por exemplo, que nos condenou no STJ, considerou que a matéria era muito irônica. Quer dizer, a matéria irônica aí já é uma questão, né, quase que etéreo, né? Quer dizer, se a matéria é irônica ou não é irônica. Não é isto, né? Quer dizer, quando você está falando de liberdade de imprensa, não é este o critério que tem que vigorar. Então, eu acho que seria muito importante, e eu acho que isso é uma tarefa do CNJ, que se esclareça exatamente, né, qual é esse limite. Qual é o limite da liberdade de imprensa? Até onde você pode ir? Durante a ditadura, eu digo o seguinte, durante a ditadura militar, nós, no Brasil, fizemos uma investigação, foi um caso em Bolsa de Valores chamado Caso Vale. Foi uma grande negociata com ações da Vale no pregão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Aí nós descobrimos qual foi o operador que vendeu as ações. Foram milhões de ações de Vale do Rio Doce vendidos no final do pregão. Depois descobrimos qual era a corretora, e até que veio uma informação que estavam envolvidos no negócio o ministro da Fazenda, Hernani Galvez, e o presidente do Banco Central, que se chamava Carlos Geraldo Langoni. Nós continuamos a apurar o caso adiante, e não houve nenhuma reação desse tipo, né? Porque eles poderiam, né? Quer dizer, também fazer uso desse recurso, entrar na justiça, etc. e tal, e nos impedir de levar adiante aquela apuração. Nós não só levamos adiante, como depois ganhamos prêmio ESSO com esse tipo de levantamento. Então, eu encerro, vocês me desculpem que tenha falado aqui dado um exemplo pessoal, mas é quase que um apelo que eu faço. É importante que fique claro quais são os limites, né? O que é liberdade de imprensa e até onde nós podemos exercer a nossa profissão,
né? Porque, enquanto isso não ficar esclarecido, todos nós corremos o risco de sermos alvo, né, a qualquer momento, de ações judiciais pedindo reparação por dano moral e por quantias inconcebíveis. Era isso que eu queria ter dito aqui. Desculpe o tom pessoal, desculpe o tom pessoal. Não, agradeci hoje o ministro Barroso aqui e vou amanhã visitar o ministro Gilmar Mendes para agradecer a ele o fato dele ter concordado realmente em fechar esse acordo nessas bases.